Oi pessoal, provavelmente você já viu circulando por aí imagens, vídeos, reportagens falando que a natureza está finalmente respirando. Teria sido necessário uma epidemia, uma pandemia, para que nós, dentro das nossas casas, finalmente reconhecêssemos o quanto a gente faz mal para a natureza, para o planeta, e a natureza estaria então se recuperando, respirando. De alguma forma, um raciocínio mais extremo poderia levar a gente até se questionar se o vírus, na verdade, não somos nós mesmos. E isso me preocupa bastante. Isso me motivou a gravar esse vídeo e compartilhar uma percepção com vocês. Olha, existem alguns fatos nesses vídeos, nessas imagens que estão circulando. De fato, com menos carros circulando, com menos fábricas operando, o lançamento de carbono na atmosfera reduziu significativamente. Existem algumas imagens mostrando que a poluição, imagens de satélite, mostrando que a poluição na China, para citar apenas um exemplo, reduziu consideravelmente. Ao que parece, o Himalaia está podendo ser visto de partes do norte da Índia, de onde não se via o Himalaia há muito tempo por conta da poluição atmosférica. Veneza é uma cidade essencialmente turística e a redução drástica da circulação de pessoas pelos canais, nos barcos, nas gôndolas, estaria fazendo com que o lodo naquelas águas que ficava em aspersão, em suspensão o tempo inteiro, esse lodo estaria assentando, sedimentando no fundo dos canais e sendo arrastado para o mar pela correnteza dos canais. E por isso o aspecto límpido, cristalino dessas águas, tudo isso é real. Mas no meio disso tudo me aparece na semana passada um vídeo mostrando tartarugas na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E claro, uma reflexão sugerindo que isso mostraria o quanto a gente faz mal para o planeta. Ou seja, estamos em casa, as águas da Baía de Guanabara finalmente ficaram limpas e as tartarugas voltaram a frequentar nossas praias. Pera lá! Eu não sei como está a rotina na Índia, na China, nem na Itália, mas eu sei como está a rotina do Rio de Janeiro. Muita gente está de fato podendo fazer a quarentena. Muita gente, porque não pode ou porque não quer, segue circulando pelas ruas. Então, de fato, houve uma redução da circulação. E isso faz total sentido que a gente considere, portanto, que a poluição atmosférica aqui também tenha reduzido, tal como na China e em outras partes do mundo. Mas produção de esgoto, produção de lixo, isso não está mudando. A gente está em casa consumindo. O nosso esgoto segue indo para a Baía de Guanabara. O lixo que a gente produz, e se você tem coleta domiciliar na sua casa, segue indo para os aterros. Se você não tem, segue sendo depositado nos lixões ou nos rios, nos canais que cortam a cidade. Aliás, 14 milhões de pessoas aproximadamente habitam os municípios do entorno da Baía de Guanabara. E o lixo e o esgoto, lançado nos canais, nos rios que cortam esses municípios todos, desaguam na Baía de Guanabara. Grande parte desse esgoto não é tratado e, portanto, a Baía de Guanabara segue recebendo uma quantidade gigantesca de lixo e de esgoto todos os dias. Aparentemente, essa água mais transparente, essas tartarugas que resolveram frequentar a praia de Botafogo estariam mais associadas a um conjunto de fatores pontuais e não estruturais, como, por exemplo, um período maior sem chuvas, então menos sedimentos sendo levados para a praia de Botafogo pelos rios que desaguam ali perto, ou a entrada de correntes marinhas específicas, numa direção específica, renovando as águas das praias mais próximas da entrada da Bahia, onde a Bahia se conecta com o Oceano Atlântico com mais velocidade, e não com uma mudança dos nossos padrões de consumo. Olha, o que eu quero que a gente pense e no pós-pandemia? E depois que isso tudo passar? Algumas pessoas começaram a perceber que, de fato, elas podem promover algumas mudanças individuais e qualquer mudança individual é muito bem-vinda. Eu já ouvi alguns amigos dizendo que vão finalmente começar a compostar porque percebem o quanto produzem de lixo orgânico. Alguns começam a se incomodar com a quantidade de lixo, de plástico, de papel que a gente produz, que a gente joga fora, e isso estimula talvez uma redução do consumo ou uma reutilização de certas embalagens, de certos materiais, ou mesmo a separação do lixo para facilitar os processos de reciclagem. Tudo isso é muito bem-vindo. Mas e a estrutura? Será que a estrutura vai mudar?
Ou a pandemia vai passar e a gente vai voltar para os nossos padrões de consumo. A gente vai voltar a andar naquela gaiolinha do rato, do hamster, do sistema capitalista que demanda cada vez mais consumo e por demandar cada vez mais consumo vai esgotando as possibilidades do nosso planeta existir tal como a gente conhece nas duas pontas. Numa das pontas, pressionando sobre a demanda constante e cada vez maior de recursos naturais. Na outra ponta, produzindo cada vez mais lixo, cada vez mais esgoto, lançando cada vez mais gases poluentes na nossa atmosfera. Se essa estrutura não muda, as nossas mudanças individuais sozinhas não conseguem transformar o nosso planeta. Se existem algumas pessoas se questionando se o vírus somos nós, na verdade, se o vírus é a sociedade no final das contas, olha, a natureza está aí aparentemente respirando e nós continuamos aqui. Portanto, o vírus certamente não somos nós. O vírus é um sistema muito mais amplo dentro do qual nós estamos inseridos e, na maior parte das vezes, não por nossa escolha individual, mas porque a coisa está posta. Então, a reflexão que fica é: por quanto tempo mais a gente vai conseguir sobreviver como sistema que nós somos, planeta, sociedade, natureza, pessoas, consumo, nesse modelo? Por quanto tempo mais?